Há pouco tempo, uma pessoa fez uma objeção à explicação que eu dei a respeito do fato que a lei de Moisés, ela não é uma obrigação para os cristãos. E essa pessoa trouxe o seguinte argumento: ora, se eu não sou obrigado à lei, então eu posso sair matando e posso sair roubando. Eu respondi a essa pessoa que ela precisava conhecer Cristo. E hoje nós veremos, no texto que nós estudaremos, exatamente a argumentação do apóstolo Paulo a pessoas que trouxeram um argumento muito semelhante. Veja que muita gente se acha original, mas está só repetindo tolices que são ditas há 2000 anos. Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Estamos agora prosseguindo no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 6. Romanos foi uma carta que Paulo escreveu a uma comunidade que ele ainda não conhecia, apesar de conhecer algumas pessoas daquela igreja, uma comunidade formada por um grande número de judeus e também pessoas que não eram de origem judaica, se situava, obviamente, pelo nome, em Roma, e uma igreja que lidava com uma série de dificuldades e uma série de questões referentes a essa nova fase, essa nova vida, a vida cristã, e especialmente trazendo uma série de conteúdos e conhecimentos lá do judaísmo clássico, e Paulo lida muito bem com isso. Uma das questões fundamentais era a relação do cristão com a lei de Moisés. Muita gente pensava, olhava para as Escrituras, para o Antigo Testamento e pensava, será que a igreja também tem que obedecer à lei de Moisés? E aí Paulo vem explicando a diferença entre tentar viver pela lei e viver pela graça. Vamos então ler nossas Bíblias. Abra comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Antes de nós prosseguirmos, duas coisas eu quero fazer. Uma é lhe explicar a respeito de um erro muito comum dos nossos dias, em que as pessoas, ou algumas pessoas, consideram que a lei de Moisés era originalmente dividida em lei cerimonial, lei penal, lei civil. Isso é um erro. A lei é uma só. Nós hoje é que fazemos para fins de estudo essa classificação. Então, quando nós lemos na Bíblia a respeito da lei, estamos lendo sobre toda a lei de Moisés, inclusive o clássico, os 10 mandamentos, Não existe aqui uma separação. Em lugar nenhum da Bíblia você encontra essa separação, lei cerimonial, lei civil, lei penal, nada disso. É a lei. Esse é um ponto. E o outro, muito importante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que chega a nós, obrigado pelo conhecimento da verdade. Mais uma vez, Senhor, nos ensina. Queremos ser Teus discípulos, queremos conhecer o que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí o seu amém, não esqueça. Eu sempre peço para você dizer o seu amém, concorde também com essa oração. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Vem esse argumento, Paulo já está contrapondo aqui, trazendo o argumento dos seus opositores e já explicando. Paulo está explicando que a salvação não é por obras, não é por ações, é por graça de Deus. Existe o erro e o acerto. O erro é achar assim: a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, ela produz boas obras, e aí por produzir boas obras ela é salva. Esse é o erro. O certo, o acerto é: a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, ela crê, e aí crendo ela recebe a salvação dada de graça por Deus, e como consequência disso ela produzirá as obras corretas na sua vida. Ela praticará as coisas corretas. Então Paulo já está aqui trazendo esse argumento porque tem gente que fala assim: então se eu não sou obrigado a seguir a lei, aí pode tudo. É uma grande tolice dizer isso. Qualquer um que conheça o caráter de Jesus Cristo não pode imaginar ser um seguidor de Cristo e, ao mesmo tempo, partir para uma vida perversa. Não dá. Isso aqui é argumento tolo de gente que quer simplesmente se agarrar na própria justificação, nas próprias obras, gente que não admite que a salvação é dada por graça de Deus. Eles querem comprar a salvação. Alguns, inclusive, com dinheiro. Isso é histórico no cristianismo. Desde o cristianismo medieval, que vendia literalmente a salvação,
com dinheiro mesmo, a pessoa dava dinheiro para salvar algum familiar, alguém que estava no suposto purgatório, que nós sabemos que não existe. Até os dias de hoje, pessoas que estão aí achando que estão comprando a salvação porque estão dando 10% da sua renda para algum pastor. Então, é o absurdo do absurdo. E as pessoas se agarram a isso. Quando a gente explica para um cristão legalista é aquele que é apaixonado pelo cumprimento de leis, de obras, né? Quando a gente explica que a salvação é por graça, vem esse argumento. Então pode tudo. Não leu a Bíblia, não leu Romanos, não leu nada, aliás, da história de Jesus, né? Paulo fala, de jeito nenhum. Que conversa é essa? Continuar a pecar para aumentar a graça, então? De maneira nenhuma, ora. Nós morremos para o pecado. Nós nascemos de novo. Ser cristão não é nascer de novo. Então, nós morremos para o pecado, como é que vamos continuar vivendo no pecado? Isso é diferente de pecar. Né? O pecado, ele, na vida do cristão, ele é uma tragédia, ele é uma desgraça que acaba acontecendo. É diferente de viver no pecado, que é aquela pessoa que simplesmente não está nem porque é certo e vai viver o errado mesmo, porque acha que é isso que tem que fazer, por, enfim, inúmeros motivos. Não. Nós não. Nós não vamos viver no pecado. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados com Cristo, e aí fomos batizados na sua morte? Paulo aqui vai explicar para a gente, nós que estamos muito distantes daquela prática lá do primeiro século, às vezes a gente perde esse significado, né? O batismo, antes de João Batista, o batismo era praticado por muitos judeus. Como e para quem? Era praticado por imersão, para aquelas pessoas, ou com aquelas pessoas que vinham de fora do judaísmo, para vir, então, e se tornarem judeus, eram os prosélitos. E o batismo, ele significava, ele simbolizava o sepultamento e um novo começo. E ele simboliza isso para nós cristãos. O ser imerso na água significa o sepultamento. A pessoa morreu e está sendo sepultada. Claro que simbolicamente, né? E aí ela ressurge, ela renasce para uma vida nova, uma vida com Cristo. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo. É esse entendimento que nós precisamos ter quando lemos esse trecho aqui. Portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, que eu acabei de dizer. Esse é o nosso sepultamento para a velha vida. É o batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós possamos viver uma vida nova. Está entendendo essa relação do batismo com essa vida nova? Bom, se a gente vai lá, se converte, tem uma metanoia, além da nossa mentalidade, a gente tem uma mudança de direção, passamos a andar com Jesus Cristo, somos batizados, quer dizer, é esse ato público, né, que simboliza a morte para a velha vida e o nascimento para a vida nova. Temos amizade com Cristo, conhecemos o caráter dele. Como que alguém pode cogitar sair fazendo tudo o que é errado, viver no pecado, estar imerso no pecado, porque não é o cumprimento da lei de Moisés que salva, mas sim a graça de Deus recebida por fé? Não faz sentido isso. Paulo está explicando isso para a gente. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, não é uma morte literal para nós. Ele morreu literalmente na cruz, ressuscitou em corpo, e aí nós temos uma semelhança disso, que é o ato do batismo. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como Cristo ressurgiu glorificado, nós ressurgimos do batismo para uma vida nova, uma nova caminhada. Porque nós sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso velho ser humano, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Essa expressão aqui, o velho homem, muito usada em meios cristãos, é esse entendimento, olha, antes tinha um outro eu, agora eu sou um eu novo. Então existe o velho eu, o velho homem, o velho ser humano. Esse velho homem foi crucificado também. Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados. E a gente entende assim, o velho homem também morreu. Morreu, eu não quero mais saber dessa conversa da minha velha vida. Essa velha vida morreu para que o corpo do pecado seja destruído. Claro que a gente está falando também de uma maneira de um simbolismo, porque o nosso corpo físico, literalmente, ele continua existindo. A gente não troca de corpo, né? Mas aqui essa ideia. Olha, tem um simbolismo por trás do batismo que é muito forte, é muito intenso. Não é um ato qualquer. É um ato seríssimo, de grande importância e que tem um reflexo no nosso compromisso de andar com Cristo.
não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aqui esse morreu é o significado morreu para a velha vida, né? Então não faz mais sentido agora ser escravo do pecado. E aqui Paulo está introduzindo uma ideia que ele vai desenvolver bastante, que é a ideia da escravidão. Eu já vou lhe adiantar aqui que é fato, a gente olha ao redor, nos dias que a gente vive, e não era diferente na época de Paulo, não era diferente na época do Egito, antes de Moisés. As pessoas se enganam achando que liberdade é viver no pecado, e não entenderam que aquilo é, na verdade, escravidão. Elas se veem como livres de viver a vida correta e não se percebem como escravas do pecado. Isso é importante. Paulo já vai desenvolver isso ao longo do capítulo, a gente vai chegar lá. Vamos devagar. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo está fazendo aqui esse paralelo, né? O que Cristo viveu tem um paralelo para as nossas vidas. Cristo morreu, existe um paralelo também para a gente. Morremos para a velha vida. O batismo tem esse simbolismo do sepultamento. Cristo ressuscitou. No batismo tem o símbolo da gente ressurgir das águas para uma vida nova. E aí esse compromisso. Então, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ele não teve uma ressurreição como aquela, por exemplo, eu vou listar algumas. No Antigo Testamento, estava havendo uma invasão, e aí os homens lançaram um cadáver que deveria ser sepultado, mas não dava tempo. Lançaram numa cova que eles encontraram, onde lá estavam os ossos do profeta Eliseu. O homem bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Esse homem ressuscitou não a ressurreição da glória. Ele simplesmente voltou à vida como ele era antes. Logo, esse morreu. Quando Jesus ressuscitou, muitos santos do Antigo Testamento ressurgiram, inclusive entraram em Jerusalém. Esses, nós não temos notícias de que eles teriam ressurgido para a glória, glorificados e então partido para o céu. A conclusão é que eles acabaram novamente chegando a um ponto onde suas vidas se exauriram. Cristo, ele foi o primeiro que ressurgiu para a eternidade. Ressuscitou num corpo glorificado que, portanto, voltando aqui para Paulo, não pode morrer. Não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte acabou. Ela foi derrotada por Cristo. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Vou aqui ajudar a entender, algumas pessoas têm dificuldade com essa expressão aqui, a gente quando traz às vezes do idioma original para o português, olha, tem um pouquinho de dificuldade. Aqui, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas. Aqui, obviamente, né, você já sabe disso, sabe que Jesus Cristo nunca pecou. Aqui não significa que ele morreu para uma vida pecaminosa, que ele nunca teve. Qual é o sentido aqui que ele morreu para o pecado? Bom, nós sabemos que a morte, ela está vagando pelo mundo, essa desgraça da morte, como consequência do pecado do homem. E aí Jesus Cristo veio, o homem sem pecado, e tomou a morte sobre si, e depois tomou sua vida de volta da morte, para pagar pelos nossos pecados. Ele não teve pecado. Mas nós lemos juntos, quando estudamos os evangelhos, que Jesus Cristo foi tentado. Houve tentação sobre ele, ou seja, ele tinha a possibilidade de, se quisesse, desobedecer, pecar. Mas ele não quis, e sempre foi o homem perfeito. Ressuscitado ele, acabou. Acabou esse problema com o pecado. Ele morreu para isso, para essa realidade em que o pecado poderia tentá-lo. Entendeu aqui o significado dessas palavras? Então, ele vivendo, ele vive para Deus. Ele não vive como nós, que vivemos aqui nessa realidade, nos esforçando para vivermos para Deus, mas ainda sujeitos à possibilidade do pecado. Ainda sujeitos a coisas que nos tiram do foco, nos tiram a atenção, e aí nós, né, não ele, nós pecamos. Jesus já está numa realidade que nós temos o desejo de estar, que é aquela de viver completamente para Deus, libertos do pecado. Mas aqui ainda a gente tem esse problema. Só que Paulo está explicando, ora,
temos esse problema, mas como uma questão involuntária, não como um estilo de vida de pecado. Não, nós nascemos de novo. E esse ponto é essencial para o entendimento dessa passagem. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então essa ideia, eu não sou obrigado a seguir a lei de Moisés, então vou sair matando e roubando, essa ideia maluca, a pessoa tem que entender, você nasceu de novo em Cristo, se considere morto para essa vida de pecado. Se você tinha esses desejos ou até essas práticas da sua velha vida, é a velha vida que já acabou. Você nasceu de novo e agora caminha com Cristo. Você agora vive para Deus, por intermédio de Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Veja que é a questão de domínio. Nós não devemos permitir que o pecado continue dominando. Lembra que eu falei que um pouquinho antes aqui, Paulo tratou do tema escravidão? Então aqui, domínio. O escravo está sob o domínio de alguém. Ele falou, nós não somos escravos do pecado, não permitam que o pecado domine sobre vocês, de tal modo que vocês obedeçam os desejos do pecado. Não. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ora, as coisas que nós fazemos pela vida, nós não fazemos usando o nosso corpo? Por exemplo, aqui eu estou conversando com você, estou usando muito a minha boca, a minha língua, a minha voz, a minha garganta. Uso também as minhas mãos para gesticular. Por onde que eu vou? Por onde que os meus pés me levam? Quais são os lugares que eu vou? Aonde que está o meu olhar? Está vendo que são as partes do corpo que nós usamos para viver e para nos relacionarmos com a realidade? Então Paulo está dizendo isso, olha, não usem essas partes do corpo para fazer o mal, para produzir o pecado como instrumentos da injustiça. É o contrário. Ofereçam esses membros do corpo para Deus como instrumento da justiça. Já lhe expliquei antes, mas é muito importante explicar de novo o conceito aqui de justiça, justo, justificação, injusto, injustiça. Não tem a ver com julgamento judiciário, mas sim com ações corretas. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o justo, o tzadik, é alguém que pratica o que é correto. Por exemplo, uma das grandes características de um tzadik é auxiliar os necessitados. Está vendo como isso não tem nada a ver com julgamento judiciário? Então vamos trazer isso para cá. Nós não podemos praticar as obras da injustiça, ou seja, fazer as coisas que produzem o mal no mundo. Mas temos que oferecer os nossos corpos, as nossas partes todas a Deus, como instrumentos da justiça, do fazer o bem, do fazer o que é correto. É isso que o texto está nos dizendo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui Paulo aponta de novo para o começo do capítulo, onde veio aquela pergunta, então se eu não sou obrigado a cumprir a lei de Moisés, pode tudo? E Paulo conclui, o pecado não domina vocês, por quê? Porque não estão debaixo da lei. É exatamente por nós não estarmos obrigados a cumprir a lei de Moisés que o pecado não nos domina. Por quê? Porque nós passamos da lei, ou da ideia da lei, não nós que não somos judeus, para estar debaixo da graça de Deus, do presente de Deus. E ao estarmos debaixo do presente de Deus, da salvação, então o pecado não domina mais sobre nós. Ou seja, é exatamente o contrário do argumento tolo. O argumento tolo diz, se eu não sou obrigado a cumprir a lei de Moisés, então eu posso fazer todos os pecados que eu quiser. Esse é o argumento tolo. O argumento bíblico é, porque eu não sou obrigado a cumprir a lei de Moisés, então o pecado não me domina, porque agora eu estou debaixo da graça de Deus. E aí a gente vive nessa caminhada, nessa graça, buscando esse caminho, buscando a santidade, buscando essa coisa boa. Veja que a Bíblia tem explicação muito clara para essa vida nova. Para aquelas pessoas que são apaixonadas pela tentativa de se salvarem pelo cumprimento da lei, bom, para essas pessoas a Bíblia tem Romanos capítulo 6. Muito obrigado pela sua companhia. Revise esse capítulo, leia o restante do capítulo 6, para no nosso próximo vídeo a gente poder tratar da porção final desse capítulo e absorvermos então esse conteúdo maravilhoso que Deus tem para nós. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.